Vamos lá, vamos lá. Tiago capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Diz assim, acompanhe comigo aí para ficar fixado na sua cabeça essa palavra. Eu acho tão importante isso aqui, muito importante. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor meu Deus e Pai, Tu és exaltado, Tu és glorificado, Tu és desejado nesse lugar, Senhor. Pai, nesse momento queremos ouvir o Teu Espírito Santo falar conosco. Queremos, Senhor, queremos que o Teu Espírito Santo trate as nossas vidas. Queremos a instrução do alto, a sabedoria do alto. Queremos ser corrigidos pelo agir e fluir do Teu Espírito Santo. No nome de Jesus, Senhor, vem nos santificar por meio da Tua palavra, nos fazendo pessoas melhores, nos fazendo discípulos melhores, nos capacitando mais e mais, Senhor Deus, nos lapidando conforme a Tua vontade. É no nome de Jesus que assim eu te peço e te agradeço. Se você concorda comigo, diga amém. Muito bem, é sobre a língua, irmãos. É sobre a língua. Esse pequeno órgãozinho que está aqui na nossa boca. O tema que coloca na Bíblia aqui, na linguagem atualizada, são os pecados da língua e o dever de refreá-la, né? É importante que eu e você saibamos ou aprendamos a controlar a nossa língua. É claro que a boca fala aquilo que o coração está cheio, amém? Você acredita nisso? Se você não acredita, é complicado, porque quem falou isso foi Jesus, né? Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A questão é que nós precisamos, sim, refrear a nossa língua. E a questão de falar, né, é um dos assuntos. Você abrir a boca para falar, para se pronunciar, para se defender,
para apontar, seja lá o que for. A questão do falar é um dos assuntos de mais ou de maior destaque em todo o livro do Tiago, né? Como eu havia falado, talvez esse capítulo 3 seja o centro do assunto. Ele vem falando de uma série de outras importâncias de ser tardio em falar, pronto para ouvir, né? Tardio em irar-se, melhor dizendo, pronto para ouvir. Ele fala de uma série de outros comportamentos que tudo vai, eu diria que vai chegar ao clímax desse testemunho de vida, dessa vida cristã. Vai tudo depender da minha língua, da sua língua. Ok aí? Se você observar, logo o versículo 1, ele vai falar o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Não entenda que ele está direcionando esse ensinamento exclusivamente para os mestres. Porque logo no versículo 2, ele diz, porque todos tropeçamos, todos nós, né? Incluindo os mestres, todos tropeçamos em muitas coisas. A Bíblia mesmo diz que todos pecaram, todos pecaram. A Bíblia diz que não existe um justo sequer na face da terra. Não tem um sequer perfeito, né? Na face da terra, justo, inculpável, não tem. Enfim, então só para a gente já diferenciar ou esclarecer que Tiago não está se referindo aqui exclusivamente aos mestres, aqueles que ensinam, aqueles que têm o dom, a tarefa, o ministério de ensinar ou de profetizar. Mas ele fala com os mestres logo de início, né? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Então ele já dá logo uma chamada aos mestres, porque aquele que quer ser mestre, aquele que quer ensinar, quer ocupar uma posição de influenciador, porque é inevitável, aquele que sobe aqui, que pega esse microfone, ele exerce influência sobre aqueles que estão ouvindo. Um professor na sala de aula, ele exerce influência sobre os seus alunos. Qualquer pessoa que está numa posição de mestre, que está na posição de fala, ele está na posição de influenciador. Por isso, Tiago já começa dessa forma, uma vez que a gente vai abordar a importância da língua. Todo mundo que fala tem responsabilidade, né? Todo mundo que usa bem ou mal a sua língua tem responsabilidade. Por isso que ele inicia falando com os mestres, ou falando não diretamente com os mestres, mas dizendo aos irmãos, olha, não queiram ser professor, não queiram ser mestre, não, porque tem maior responsabilidade. Diz o texto, havemos de receber maior juízo. E ele se coloca como mestre, né? Havemos, ele se inclui, ele sabe que vai ter uma responsabilidade maior sobre a vida dele. Então, o Tiago está advertindo aqui os seus destinatários de que eles não fiquem tão ansiosos para se tornar pregadores da palavra, né? Tem tanta gente doida, eu estou doido para pregar, pastor. Eu quero ir lá dar o meu testemunho, eu quero ir lá contar as maravilhas de Deus, me dê uma oportunidade, me dê aí a chance. E às vezes a gente está esperando a pessoa adquirir um pouquinho mais de conhecimento, habilidade, para poder exatamente não falar o que não deveria, né? Falar somente o que deve. Por quê? Tiago, a gente percebe que Tiago, ele não vai dizer isso aqui, mas quando ele diz que os mestres vão receber maior juízo, é porque existe uma responsabilidade muito grande na hora de falar. Então, existem dois perigos interessantes que todo mestre precisa, mestre ou professor ou pregador,
todo mestre precisa evitar. Dois perigos que todo mestre precisa evitar. O primeiro desses dois perigos é que a gente pode tender a inverter, ou melhor, até excluir aquilo que a gente deveria ensinar e começar a falar aquilo que a gente acha que deve falar. Esse é um perigo que nós devemos evitar. Ai, mas eu queria tanto falar disso, ou falar sobre isso, eu acho isso tão lindo. De repente não é isso que Deus quer que você fale para ninguém. Porque o que Deus queria que você falasse está aqui, revelado. Sim ou não, irmãos? O que interessa da parte de Deus a ser comunicado aos homens está aqui, revelado. Aquilo que a humanidade precisa ouvir da parte de Deus está revelado aqui. A minha obrigação é comunicar isso aqui às pessoas. E o que passar disso é responsabilidade minha, não é de Deus, né? Já não é mais responsabilidade de Deus, é minha. Então, pode ser que o mestre está ensinando a verdade e, ao invés de estar ensinando a verdade e não a sua própria opinião, né, das coisas, e acontece que, infelizmente, isso é muito fácil de acontecer. Eu ensinar, ao invés de eu ensinar a versão de Deus, eu vou ensinar a minha própria versão. Como se eu distorcesse, não. Eu distorcendo a palavra de Deus. Acrescentando ou tirando, dando um jeitinho de ficar mais bonitinho, né? Dando um jeitinho de ficar mais agradável. Dando um jeitinho de eu não ser cancelado. Dando um jeitinho de ser mais atraente e receber mais like. Dando um jeitinho de tornar a mensagem mais popular e eu ganhar mais seguidores. Essa é uma grande responsabilidade. Havemos de receber maior juízo aqueles que ocupam a postura de mestre. Ah, eu não gosto da mensagem desse pastor, não, porque a mensagem dele é diferente das outras que a gente escuta por aí. E as outras que a gente escuta é boa, a gente sai de lá tão alegre, massageado. Esse pastor aí a gente sai todo banido, cheio de paulada nas costas, dizendo para eu me arrepender, para eu deixar os meus pecados. Não gosto disso não, né? Não gosto. Mas, infelizmente, é um dos perigos que todo mestre precisa evitar, mas facilmente cai nesse equívoco, né? Ensinar a sua própria versão da verdade, ao invés da versão de Deus. E o outro perigo em se tornar mestre, é exatamente ter o cuidado de você não ser um contradizente, ou seja, você fala uma coisa, mas vive outra. Você prega sobre algo, mas na verdade a sua vida não tem qualquer coerência, o seu viver não tem qualquer coerência com aquilo que você prega. Você prega amor, mas você não vive amor. Você prega ali uma vida conjugal perfeita, mas você, dentro de casa, não é um bom cônjuge. Você prega obediência aos pais, mas você não obedece aos seus pais. Você prega justiça, mas você é injusto constantemente. Você prega honestidade, mas dá mau valor à corrupção. Você prega a santidade, mas nos bastidores desliza na imoralidade. Então a gente precisa ter esse segundo cuidado. O primeiro seria exatamente eu não colocar a minha verdade antes da verdade de Deus, a verdade revelada. O segundo cuidado é exatamente eu não ter uma vida incoerente com a mensagem que eu prego. Viver de forma incoerente, ter o cuidado ou de cuidar-se muito de uma vida que não contradiga o que estamos ensinando. Que não se veja forçado a dizer, meu irmão, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Olhe para Jesus, né?
Vai ter os pregadores por aí que vão dizer assim: olha, faça aquilo que eu estou dizendo. Ouça aí essa palavra é de Deus. Não olhe para o homem, não, né? Não olhe para mim, não. Olhe para Jesus. Meu irmão, está errado isso aí. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quer ser pregador? Esteja perfeito. Esteja pronto. Do contrário, vai passar por hipócrita, né? Vai passar por hipócrita. E a língua, ela é tão importante nesse aspecto. A língua vai ser aqui, vamos dizer, a evidência de tudo isso, né? Vai ser a evidência de tudo isso. Repetindo o verso primeiro: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Entende-se por que Tiago traz essa recomendação. Verso 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. É aqui o ponto. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. É alguém que usa bem a língua. Perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Se ele fala bem e vive de acordo com o que ele fala, ou seja, ele está vivendo realmente uma verdadeira coerência. Alguém disse que os erros mais difíceis de evitarmos são aqueles que envolvem a língua. Quem nunca diz: eu falei sem querer, escapuliu. Não era isso que eu queria dizer. Mas também tu me irritou, tu me tirou do sério. Os erros mais difíceis de evitarmos são aqueles que envolvem a língua. E aí, entenda que rede social você pode até não falar, mas você vai digitar, dá no mesmo, viu? Só tendo um cuidado aí. Então, Jesus vai nos advertir que nós teremos que dar conta daquilo que nós falamos ou digitamos hoje em dia, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 36 e 37, por favor, a mídia. Mateus 12, 36 e 37. Olha o que Jesus disse, e aí para você prestar atenção. Digo-vos que de toda palavra frívola, essa palavra frívola é uma palavra sem sentido, vazia, sem importância, é frívola. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Você, meu irmão, tudo vai prestar conta daquilo que você fala, vai prestar conta com Deus. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Justificado é pesado, né? Jesus quem falou isso, viu? Ah, meu filho, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Ó, tu vai dar conta com o próprio Jesus disso aqui, ó. É o sangue de Cristo que nos purifica, que nos justifica? Sim, não há discussão sobre isso. Mas foi o próprio Jesus que disse que é pela tua palavra que você vai ser justificado, ou pela tua palavra você vai ser condenado. É preciso, então, ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós proferimos, pois havemos de dar contas a Deus. Mesmo aquilo que a gente fala sem querer, mesmo aquilo que, não, mas eu estava muito irritado, estava alterado, nós vamos dar conta diante de Deus. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, esse é o versículo que nós mais falamos, né? Quando a gente aconselha casais, diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É por meio da palavra que você, da língua, né, da sua fala, que você vai conduzir ali um diálogo, um argumento. É por meio aí
da sua fala que você vai conseguir ou não dar continuidade num diálogo com uma pessoa com quem você está falando. Senão vai virar uma briga, uma contenda, vai virar uma confusão. No mesmo Provérbios 15, o versículo 4. Versículo 4. Olha o que diz. A língua serena, que é uma palavra branda, é árvore de vida, meu irmão. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa, que é aquela língua braba, indomada, mortífera, venenosa, essa língua perversa quebranta até o espírito, adoece até o espírito da pessoa. Pense num ferrão de escorpião, que dói lá na alma. Por isso que Tiago vai dizer nesse versículo 2 que o varão que consegue, ou que não tropeça no falar, é varão perfeito, é capaz de refrear a língua e todo o corpo. Vive na plenitude, eu diria, o domínio próprio. Se você consegue controlar a sua língua, você consegue viver uma vida de perfeição, consegue viver uma vida de santidade. Tendo domado a língua, que seria o membro mais rebelde. Se você controla aí esse membro mais rebelde do seu corpo, pode ter certeza que o resto é controlável. Porque é aqui que você vai conseguir controlar todo o resto. Se você não controla, não domina a sua língua, o seu falar, pode ter certeza que o resto é mais difícil. É muito mais complicado. A comparação que ele vai fazer no versículo 3 é que ele diz o seguinte: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Essa é a analogia que ele faz. Quem aqui sabe o que é do freio que se coloca na boca de um cavalo? Pouca gente. Lembra que tem um ferro que é colocado aqui, de onde, nesse ferro, onde vai as rédeas, que vem lá, que passa aqui por cima da cabeça do cavalo, na crina do cavalo, e aí quem está montado no cavalo segura as rédeas e controla o cavalo, porque as rédeas estão amarradas nesse freio, nesse ferro que está dentro da boca do cavalo, ali em cima da língua dele, entre os dentes, né? E ali ele puxa para cá e o cavalo vai para a direita, ele puxa para cá, o cavalo vai para a esquerda, ele puxa para trás e o cavalo dá ré. Ele afrouxa um pouquinho, o cavalo vai para frente. É tudo controlado. Domina tudo. Com um negocinho aí na boca do cavalo. Controla todo o animal. Essa é a analogia que Tiago aborda para dar a importância de se refrear a língua. De nós aprendermos o nosso dever de refrear a língua. Porque colocando freio na boca dos cavalos controla todo o animal e da mesma forma, se a gente refrear a nossa língua, a gente vai controlar todo o nosso corpo, todas as nossas atitudes, toda a nossa vida prática. Tiago sugere que se podemos dominar a língua, também estaremos em condições de dominar o nosso corpo. Mas se a língua não está sob o controle, a vida toda está entregue ao caminho mau, irmãos. Esse é o problema. Se eu não consigo controlar isso aqui, eu pode ter certeza que o resto está tudo entregue a Satanás. Vou já explicar isso aqui de uma forma bem forte. Tem uma citação de um teólogo aqui, eu não vou dizer o nome dele não, que eu corro o risco de tropeçar, né? Aí, ó, tropeçar na língua, né? Ele diz o seguinte: o mesmo acontece com os homens e os cavalos. O mesmo acontece com os homens e os cavalos. Controle-se suas bocas e vocês são senhores de todas as suas ações. Controlem suas bocas e vocês serão senhores de todas as suas ações. Não controle a sua boca e seja desgovernado por aí. Pronto. Filosofei.
Davi, no livro dos Salmos, de número 39, Salmos 39, 1, Davi fala algo muito interessante. Disse comigo mesmo, Davi, no pensamento dele. Rei Davi, disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Ou seja, Davi estava pensando assim: rapaz, esse cara está me provocando para eu pecar. Mas eu não vou pecar. Guardarei ali, botar minha boca aqui, minha língua, para eu não pecar. Ou seja, irmãos, dentro dessa ótica, como se também favorecendo aqui, né, o pensamento de Tiago, é como se para Davi e para Tiago não é uma questão de calar a boca, não é uma questão de ficar em silêncio, não é um negócio de, não, eu não vou falar mais nada para eu não pecar. Não, não se trata disso. Não é favorecer um silêncio covarde, mas sim uma maneira sábia de se falar. É isso que nós precisamos entender, o que Tiago está falando e o que Davi está falando. E eu vou provar para você, lendo os restos dos versículos do Salmo 39. Agora a gente vai ler o versículo 2 e 3. Porque primeiro, bota o versículo primeiro de novo. Davi diz assim: guardarei meus caminhos para não pecar com a língua, ou seja, vou ficar calado, né? Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio, ou seja, não vou falar nada. Mas não se trata de você calar sua boca, ficar em silêncio, não é isso que a palavra de Deus nos ensina, mas nos ensina a falar com prudência, com sabedoria. Verso 2: emudeci em silêncio, calei acerca do bem. Não é isso, não é ficar calado acerca do bem. E a minha dor se agravou. Se eu calar minha boca daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é honesto, daquilo que é perfeito, daquilo que é santo, daquilo que é profético, daquilo que é do céu, se eu me calar com a sabedoria que vem dos altos céus, a minha dor se agravará. Versículo 3. Esbraseou-se-me no peito o coração. Ou seja, o coração de Davi entrou em chamas, né? Igual a história de John Wesley, né? Aquele coração aquecido, né? Antes dele sair pregando o evangelho na Europa e na América. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo, então disse eu com a minha própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Fecha até aí. Nesse versículo 3, o anterior ao 4, uma outra tradução, ele termina a fala dele dizendo o seguinte: então soltei a língua e bradei. Se é para falar com Deus, se é para falar da parte de Deus, se é para falar aquilo que vem de Deus e do Espírito Santo de Deus, então fale com sabedoria da parte de Deus. Então, quando Tiago vai nos advertir a refrear a língua, não se trata de ficar em silêncio, covardemente em silêncio, mas se trata de falar com sabedoria, com responsabilidade, sabendo que havemos de dar conta em tudo que nós falarmos. Ah, pastor, é melhor ficar calado. Opa! Vai enterrar? Vai enterrar e esperar Jesus voltar? E ele vai dizer: ei, meu servo, foi o que você fez com o talento que eu te dei, né? Versículo 4 lá de Tiago, capítulo 3. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. O outro exemplo que ele vai trazer, Tiago vai trazer esse outro exemplo de uma embarcação, uma grande embarcação que é governada ou dirigida
por um pequeno leme, que lá o timoneiro, o piloto, né, está lá segurando o leme, né? E aí o bichinho faz assim lá, botando o navio para um lado ou para o outro, né? Então essa ilustração vai nos mostrar exatamente o poder da língua, o poder da língua. Imagine só, um gigantesco navio, uma gigantesca embarcação. Ela é controlada por um pequeno instrumento. E você dirige, cortando o oceano, os mares, embarcações gigantes, um porta-aviões gigantesco. Você controla ele com um pequeno leme. É o poder da língua. O leme é muito pequeno em comparado ao tamanho as dimensões, o volume de uma embarcação. Porém, quem controla tudo é o leme. Sem ele, o negócio fica desgovernado. Bate nos icebergs, bate nas rochas, naufraga. Vai para o fundo do mar. Tudo depende do leme. Lógico, do timoneiro que está lá segurando o leme, né? Então, como diz aqui o teólogo, ele diz o seguinte: exercendo pressão sobre o pequeno instrumento, você pressiona, no sentido, você pressiona para a direita, você pressiona para a esquerda. Exercendo pressão sobre esse pequeno instrumento, o timoneiro pode alterar o rumo do navio e conduzi-lo com segurança. Exercendo pressão sobre o pequeno instrumento. Quando você aprende a controlar a sua língua, você está dando rumo também à sua vida. Está alto aqui, viu, Samuel? Não estou conseguindo aumentar o meu volume. Eu estou me segurando aqui, olha. Estou me segurando para não falar alto. O que é interessante nesse versículo 4, que você olha, Tiago diz o seguinte: observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos. Essa expressão, rijos ventos, significa também que esse leme, ele vai controlar o navio mesmo durante as ferozes tempestades, mesmo diante dos mares revoltos. Mesmo quando a sua vida estiver sob forte tempestade, sob forte tormenta, grandes ondas, ventos fortes, a tua língua, como um pequeno instrumento, pode te conduzir em segurança nesse mar, irmão. Dá para pegar a visão aí? Dá para pegar o código? Não é porque o negócio, pastor, é porque o senhor não estava lá. O senhor não viu o que eu vi. O senhor não ouviu o que eu ouvi. É por isso que eu disse aquelas coisas, né? Não é por aí, irmão. Não é por aí. Mesmo que a tempestade esteja forte, mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que as ondas sejam altas, a língua, que é o pequeno instrumento, vai conduzir essa embarcação com segurança no rumo certo. Amém, irmãos? Precisamos, é o nosso dever refrear a língua. Seremos varões perfeitos. Varões perfeitos. Depois dessa fala aqui, no versículo 5 em diante, Tiago vai abordar agora o poder destruidor da língua. Versículo 5, olha só. Se uma vez ele colocou, inicialmente ele colocou a língua como aquela que nos influencia, que nos dirige, se nós aprendermos a governar, a refrear nossa língua, nós também vamos conseguir dominar todo o nosso corpo, né? Agora ele vai nos advertir sobre exatamente o poder destruidor da língua. Poder devastador.
A primeira observação que ele faz no versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa uma tão grande selva. Vocês lembram daquele incêndio que aconteceu lá no Parque do Cocó, irmãos? Foi o ano passado? Foi ano passado? O ano atrasado? Não sei. Rapaz, eu estava passando por lá na época. Estava passando ali na Murilo Borges. Fumaceiro gigante. Em pouco tempo se alastrou de tal forma, estava incontrolável o fogo, irmãos. Aquela região ficou interditada por vários meses. Vários meses. A fumaça cobriu ali os moradores ali que moram do outro lado do Rio Cocó ali, nas mediações do Rio Cocó, pela Raul Barbosa, não sei se os irmãos estão se situando geograficamente, a população foi orientada a deixar as casas por causa da fumaça. Poderiam ficar intoxicadas. E os bombeiros trabalhando lá, dia e noite, eles montaram tendas gigantes. Não sei quantos vocês viram, eu passei por lá algumas vezes e vi as tendas lá, de plantão 24 horas, bombeiro, polícia, a operação lá, todo mundo tentando controlar o fogo, irmão. Negócio incontrolável. Incontrolável. E aí Tiago vai comparar o poder destruidor. E quem viu depois o cenário, né? Depois que conseguiram apagar o fogo. Vocês viram o cenário? Até hoje, irmão. Feio, viu? Tudo queimado. E ali já melhorou muito, né? Porque já choveu, já muitas da vegetação natural de lá já cresceram, né? Mas o poder, muita coisa queimada, tudo seco lá, as árvores mortas, ainda está lá. Então, essa questão do fogo, né, do poder destruidor da língua, comparado ao fogo também, que tem um poder destruidor, a gente considera dois aspectos interessantes, que o primeiro dele é exatamente o vasto alcance. O meu amigo, o fogo se alastrou rápido. Quando você fala uma coisa, dependendo do que você diz, ele tem um poder de se alastrar rapidamente. Um poder devastador grande. Nessa época que todo mundo fala de fake news, né? Quando você joga uma bomba na internet aí, você pode destruir a vida de uma pessoa. Sendo ela verdade ou não, você destrói a vida de uma pessoa a nível mundial. Não é uma questão de uma fofoquinha que derruba no bairro, não. Caiu na rede social, o alcance, né? O poder devastador. O perigo da língua é que pode causar danos em grande escala, né? E até mesmo em grandes distâncias. Você pode acabar com a vida de uma pessoa que está lá do outro lado do planeta, simplesmente com uma palavra. O negócio é poderoso para destruir, né? Se for usado para isso. Alguém disse que a mão mata de perto, mas a língua é como uma flecha que mata à distância. No livro do Salmo, de número 73, versículo 9. Bota para nós, Salmo 73, verso 9. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Porque a língua vai assim, ó. Enquanto você fala, o negócio vai a extensão de toda a terra. A extensão, o poder. Jesus profetizou coisas há mais de 2000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás. Outros que falaram bem mais de, 4.000 anos atrás. E ainda hoje, a palavra dessa pessoa, o que ela falou, seja lá um ensinamento ou não,
ainda está percorrendo a terra. É o poder do alcance da palavra quando a gente fala algo. Você pode até pensar assim, pastor, mas eu não tenho tanto poder de influência. Mas o que a gente fala tem um poder de alcance muito grande. Por isso a gente tem que ter cuidado. Você não sabe até onde isso pode ir. Então tem um vasto poder de alcance, assim como o fogo, e é difícil de dominar, assim como o fogo. Uma vez que se alastrou, meu irmão, acabou, não tem como. Não tem como. Lá no Parque do Cocó mesmo, só deu para controlar depois que consumiu quase todo aquela área, né? Toda aquela área. Enquanto tinha combustível ali, no sentido, tinha madeira para queimar, tinha palha para queimar, lixo para queimar, o que tinha ali, queimou. Só deu para controlar o fogo quando ele realmente se apagou. Então é difícil de dominar. Não há tão difícil de cicatrizar. Não há nada, eu diria, tão difícil de cicatrizar como os efeitos de uma história maligna, né? Você contar um negócio. Aí você marca uma pessoa, você contou, rapaz, fulano é assim, 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 assado. E aí quando você olhar para aquela pessoa, você diz, rapaz, me disseram que fulano é assim, assim, assado. E para tirar esse conceito da pessoa, não tem coisa mais difícil de você remover, né? Uma cicatriz mais difícil de você tratar do que os efeitos de uma história maligna sobre a vida de alguém. É a história do estigma, né? A pessoa já foi rotulada como isso ou aquilo, e é muito difícil de cicatrizar, de curar. Versículo 6 do nosso texto, 6, diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Essa expressão mundo de iniquidade, olha só que coisa interessante aqui, irmãos, para a gente. Eu digo interessante no sentido de nós entendermos o poder destruidor da língua, bem como também o poder de se usar para a glória de Deus, né? Igualmente. Mas quando ele diz que a língua é mundo de iniquidade, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Essa expressão aqui, mundo de iniquidade, ela tem um significado de que todas as características más, né, ruins, malignas, de um mundo decaído, ou seja, as suas cobiças, as suas idolatrias, as suas blasfêmias, as suas concupiscências, a sua avareza, tudo de ruim, tudo que é maligno, inclui na língua. É mundo de iniquidade. Na língua. É no sentido de que a língua, ela adorna o mal. Ela enfeita o mal. Nos nossos dias, então, onde as pessoas estão invertendo valores, aquilo que é certo elas colocam como errado e aquilo que é errado elas colocam como certo. Tipo, os vilões aparecem nos filmes como heróis e os heróis aparecem nos filmes como vilões. Outro dia eu estava dizendo aqui, eu estava assistindo um filme, me chamou a atenção porque o filme envolvia um pastor e a sua filha, mas quando eu fui assistir o filme, o pastor era o vilão da história, o pastor, que deveria cuidar das ovelhas. O cara era um vilão, um bandido, religioso, mas bandido. E assim as pessoas colocam sempre a religião como algo ruim, a fé como algo ruim, e o inferno parece divertido, festa, gente bonita, gente bem vestida. Sempre assim. É a língua como mundo de iniquidade.
Ela promove a iniquidade, realmente deixando ela muito atraente. É um verdadeiro bom vendedor daquilo que não presta, fazendo parecer bom. Como se diz, é mediante a língua que os homens podem fazer com que o pior pareça melhor. Tudo isso através da língua. E a consequência desse procedimento, dessa ação de se usar a língua como mundo de iniquidade, a consequência disso é que contamina todo o corpo, contamina todo o resto, contamina o corpo inteiro. Olha o versículo 6, olha só como isso aqui é muito forte isso aqui. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ou seja, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, sendo usada como mundo de iniquidade, contamina o corpo inteiro. Continua o texto, veja como é forte. E não só põe em chamas toda a carreira da existência da humanidade, ou seja, ela tem o poder de trazer extinção da humanidade, irmãos, acabar com a humanidade. Aí você diz, pastor, o senhor está exagerando. Pois começa então a ter somente relacionamentos homem com homem, mulher com mulher. Quando é que vão se reproduzir? Se não vai se extinguir a raça humana. E começa com os discursos. Começam com os discursos. A língua pode, de fato, colocar em chamas toda a carreira da existência humana. Ele diz mais, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, no sentido de que, irmãos? Todo o poder para o mal que possui a língua vem da onde, irmão? De onde é que vem isso? Do maligno, do inferno. Olha que coisa, eu diria que coisa séria que a igreja precisa entender. Do poder destruidor da língua. Tanto para a gente ter o cuidado daquilo que nós falamos, como principalmente ter o cuidado daquilo que nós ouvimos. Porque assim nós vamos reproduzir. É exatamente o poder da língua. Tanto é usado pelas pessoas boas, como também é usado pelas pessoas más. Como eu já falei aqui algumas vezes, repetidas vezes, de um professor meu que dizia que a parte mais, a parte forte da igreja também é o seu ponto fraco, que é a profecia. Porque existe a profecia que vem da parte de Deus e existe o falso profeta. Aquilo que é de mais importante na igreja também é a sua maior deficiência. É a fala. É a fala. Versículos 7 e 8. Diz assim o texto: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Ou seja, desde o Gênesis. Agora morreu, foi tudo aqui, Samuel. Tá saindo aí? Desde o Gênesis, o homem foi colocado no jardim do Éden para dominar sobre todos os animais da terra, né? Deus disse: dominai sobre toda a criação, dominai sobre tudo. E aí, de fato, todas as espécies de animais foram dominadas e continuam sendo dominadas pelos gênero humanos. Você assiste vídeo aí, tem lá uns caras lá nas Arábias da vida, e os caras criam tigres, irmãos. O cara tem um tigre de estimação na coleira dele, dentro de casa. Você tá doido. Não, eu crio um dálmata aqui
E quando ele está zangado, eu fico com medo, né? Na verdade, tem uma poodlezinha lá em casa, né? Dentro de casa, que quando ela está estressada, ninguém se atreve a passar a mão na cabeça dela, irmão, de uma poodle. E o camarada cria um tigre, porque é domado. Mas a língua ninguém doma. O cara controla um tigre, mas ele não controla a língua dele. O cara controla um elefante, faz o elefante se ajoelhar. O cara controla uma baleia orca. Nada ao lado da baleia orca. Aí você me diz, pastor, mas não faz isso com o tubarão? Faz, tem gente que dá massagem no focinho do tubarão que o bicho adormece, fica de cabeça para baixo, igual um peão na mão do nadador. Eu nunca vi ninguém fazer isso com um grande tubarão branco, né? Mas com outras espécies eu já vi. Mas enfim, irmãos, todos os tipos de animais são domáveis e têm sido domados, mas a língua o homem não consegue controlar. Pense num negócio difícil. Foi a ordem de Deus. Dominai. E é capaz, nós somos capazes de dominar. Por quê, irmãos? A importância de dominarmos. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, incontrolável, carregado de veneno mortífero. Carregado de veneno mortífero. Irmãos, embora a língua seja esse mal todo, né? É o seu dever controlar a língua. E aí eu digo para você não ficar triste, né? E querer amputar a sua língua, não precisa fazer isso. O Senhor, nosso Deus, Ele tem sim o poder de nos dar poder para controlar as nossas línguas. Embora a língua esteja carregada de veneno mortífero, o Senhor a tem controlado nas vidas de muitas pessoas que nasceram de novo, resultado de bênção na minha e na sua vida, fazendo de nós bocas de Deus, fazendo de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, irmãos. É nisto que Deus quer nos transformar. Lembre-se, a palavra aqui não é tentar nos silenciar, pelo contrário, mas fazer com que nós saibamos usar a nossa boca para a glória de Deus. Sabe, na hora que alguém está chamando para cantar, cante, abra a sua boca e glorifique. Quando alguém está chamando para você confirmar uma palavra, abra a sua boca e confirme, dizendo glória a Deus, amém, muito bem, pastor. Aleluia, é isto. Aprenda, exercite a sua boca, adestre, domine a sua boca no Espírito, irmão. Aprenda a glorificar a Deus. É um exercício. Versículos 9 e 10 diz o seguinte: com ela bendizemos o Senhor e Pai. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feita a imagem e semelhança de Deus. Pensou num negócio desse? 10. De uma só boca procede bênção e maldição. É possível um negócio desse, pastor? O pior é que é, irmãos. O pior é que é possível. A gente vê muita gente por aí, às vezes, pessoas que eu vou ser gentil, na sua ignorância, bendizem a Deus, mas também amaldiçoam os homens e falam coisas terríveis a respeito dos homens. Só que veja que nesse versículo 10, Tiago fala para os crentes exclusivamente. Porque um descrente agir dessa forma, tudo bem, é um descrente, é alguém que nem conhece a Deus, é alguém que não tem nenhum relacionamento com Deus. Mas Tiago, ele se dirige aos crentes quando ele diz, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim.
Meus irmãos, outros cristãos, outros crentes, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não dá para o crente abrir a boca e sair bênção e maldição? Não pode. Não é conveniente. A pessoa usar a boca para o bem e para o mal ao mesmo tempo. A última ilustração vai clareando melhor, né? Versículos 11 e 12 diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, verso 12, acaso, meus irmãos, mais uma vez falando com o crente, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ou seja, ele está falando exatamente de uma meu Deus, incoerência na vida do crente. Da boca do crente não pode sair aquilo que é amargo. Da boca do crente não pode sair aquilo que não procede de Deus. Não pode sair aquilo que não é do Espírito de Deus. É necessário que a gente aprenda a refrear a língua, aprenda a viver sobre a total influência do Espírito Santo para falarmos somente aquilo que é da vontade de Deus, que transmita graça, que transmita verdade, que seja virtuoso. Porque nessa inconsistência, incongruência, e a outra palavra eu já esqueci, incoerência, seria exatamente uma revolta contra a nossa nova natureza, a natureza de regenerados em Cristo Jesus, daqueles que nasceram de novo, que nasceram da água e do Espírito. E a pessoa nasceu da água e do Espírito e continua falando, desaguando coisas palavras torpes, né? Palavrão, palavras imorais, palavras de ira, palavras de duplo sentido, continua briguento, nojento. Não pode. É contrário à nova natureza. Para a gente encerrar, digo aqui, um dos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais claros deveres da nossa vida, irmãos. Nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, é exatamente buscarmos fazer com que a língua não se contradiga a si mesma. Ou seja, eu viver uma vida coerente, se eu falo aquilo que eu vivo. Aquilo que eu sou vai se refletir naquilo que eu falo, como um novo em Cristo Jesus, novo homem, nova mulher em Cristo Jesus. Aquele que fale sempre unicamente palavras que possam agradar ao seu Deus. Amém? É duro de ouvir uma mensagem dessa, não é não? Você ouvir, pastor, mas é assim mesmo, pastor. Irmão, nós vamos dar conta daquilo que a gente fala, a gente vai dar conta. Isso é sério, nós vamos prestar conta daquilo que a gente fala, daquilo que a gente comenta nas redes sociais. Nós vamos prestar conta. Por isso a gente tem que procurar Deus, me dar instrução para eu falar. Daí a importância da que a gente falou na semana passada. Estar pronto para ouvir
tardio em irar-se. Eu só vou ter maior segurança no meu falar depois de aprender a ouvir, especialmente aprender a ouvir a palavra de Deus. Aí eu vou viver essa palavra. E quando eu vivo essa palavra, eu vou aprender a falar de acordo com essa palavra. Automaticamente estarei controlando a minha língua. Controlar a minha língua, todo o meu corpo estará controlado. Perfeito varão. Vida de santidade. Vivendo a vontade de Deus. Vivendo o propósito de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Meus irmãos, só para comunicar à igreja, né? Essa tarde o irmão Kennedy me comunicou o falecimento daquela bandeira que estava sob oração, sobre as nossas orações, né? E que os irmãos orem pedindo a Deus consolo de Deus, né? Do Espírito Santo sobre a família, né? Vinha num processo ali já há algum tempo, hospitalizada há muito tempo, toda a família sofre com isso, né? E, enfim, que Deus possa agora confortar todos os corações da família. Amém? Lembre então da família do irmão Kennedy em oração. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite e especialmente pela tua palavra. Ó Deus, que ela tem nos orientado, nos admoestado, nos corrigido. A tua palavra é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor. A tua palavra ela é útil, tem muitas utilidades, especialmente para nos corrigir, para nos admoestar, Senhor, na justiça de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que por teu Espírito Santo tratando conosco nessa noite, nos fazendo pessoas mais maduras, mais aperfeiçoadas pela tua palavra, no proceder, mais prudentes, mais sábias, também, Senhor Deus, mais ousadas no falar e não num silêncio covarde, como foi falado esta noite, mas quando nós abrirmos nossas bocas, Senhor, possamos falar somente aquilo que é do teu agrado, falar somente aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Pai, portanto, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que nós possamos abrir os nossos lábios e proferir palavras de bênção, proferir palavras de vida, proferir palavras de cura, proferir palavras de verdade, proferir, Senhor Deus, somente palavras que brotam do trono da graça de Deus. Purifica o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro também nesse momento em favor de toda a família do irmão Kennedy, que se encontra, ó Deus, enlutada nesse momento, e pedimos que o teu Espírito esteja a consolar a todos, em nome de Jesus, confortar a todos os familiares, que o Senhor esteja derramando o teu bálsamo santo sobre os corações, ó Deus, aliviando a dor, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, alimentando e restaurando sempre a esperança, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos por toda a família do nosso irmão Kennedy, Senhor. E aqui também, ó Deus, abençoa as nossas vidas ao irmos agora para os nossos lares, nos despede em paz, debaixo, Senhor, da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, nosso Pai, debaixo da unção e da consolação do Espírito Santo. Assim seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Se você crê, diga amém. Aleluia, amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Vamos em paz.